Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, a paz e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que nos fez para si reis e sacerdotes, aquele que construiu, edificou a sua igreja em mim, em você, no homem que crê, claro, porque se você não crê, você tem que viver no escândalo, como os outros, que abominável são diante de Deus, dizendo que a igreja é o templo de pedra do Edir Macedo, mais o Salomão, mais o Centurião, mais o fulano e o Beltrano e o Ciclano. Você sabe muito bem que a palavra de Deus diz que Deus não habita, habitar é morar, que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. E lá no Gênesis 1, Gênesis capítulo 1 e versículo 26, você vê essa verdade primordial, principal e inicial. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem sua imagem e semelhança. E lá no Novo Testamento você vê lá em Hebreus, em Tessalonicenses, em várias partes da Bíblia, Deus falando que o homem é templo do seu Espírito, que o homem é a casa de Deus, que o homem é moradia de Deus aqui na terra, o homem aqui na terra, porque o homem, depois que sair da terra, ele vai ter um corpo celeste, claro, os que creem, os que são de Cristo, os que crucificaram suas paixões com Cristo, aqueles que entenderam a ressurreição de Cristo, aqueles que que foram ressuscitados com Cristo, aqueles que buscam as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu não estou falando com você que é religioso, que guarda sábado, que paga dízimo, que vai para a igreja, que faz culto, que toma a tal da ceia, que se batiza nas águas. Isso não vale, isso não é de Deus, isso não é para o homem que vai morar na eternidade da glória de Deus, porque estas coisas são aqui da terra. E Colossenses capítulo 3, versículos a seguir, diz: se já ressuscitaste com Cristo, pratica as coisas que lá de cima são. Busca as coisas que são lá de alto, onde o Cristo está sentado à destra de Deus, e não as que são aqui da terra. Toma essa tal dessa ceia que tu toma aí. Fala sério. Não é aqui da terra? Você compra esse vinho de mentira, essa cachaçinha que tu bebe todo mês aí aonde? No boteco, não é isso? No mercado. Entendeu? Tu compra lá. E esse pão, que um padeiro com as mãos sujas, que praticamente... dá pra você entender, mano? Que você não bate bem da cabeça, você entendeu? Que você não tem discernimento nenhum das coisas de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Se já ressuscitaste com Cristo, para você ressuscitar, querido, a primeira coisa que você tem que fazer é morrer. E no dia que Uzias morreu, significa sair um grande reinado e um grande empecilho com o embaraço da vida de Isaías. Ele conseguiu ver a glória de Deus, o tamanho de Deus, a altura de Deus, o reino de Deus. E ele disse: ai de mim que vou perecendo. O que é que tem que morrer na tua vida para você enxergar o reino de Deus? Porque a Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo, você vai ter que fazer igual Nicodemos agora, entrar na barriga da tua mãe depois de velha e matar ela para morrer todo mundo? Claro, você sabe que não é isso, rapaz. Sai daí, Nicodemos. Por que então que você pregava, pastores de plantão? É para você agora. Amém? Você que fica com raiva de mim aí, segura essa daí na lata, na tua cara, na tua lataria amassada aí, vai. Seu cão guloso. Segura aí. Quando nós que somos da graça, que conhecemos a liberdade, a lealdade, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A palavra verdadeiramente livre, ela significa completamente livre. Por que quando nós pregávamos que não é mais necessário nos dias de hoje templo físico, que não é mais necessário sacrifícios, que não é mais necessário práticas religiosas,
dogmas e costumes. Porque quando a gente pregávamos, ou quando a gente prega isso, você pega e fala que a gente era um fariseu perseguidor, que a gente estava endemoniado, que a gente estava com espírito imundo, que a gente estava com espírito de cegueira, de perseguidor da igreja de Deus, tá? Porque tem que ir ao templo, sim, porque está escrito na Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque tem que congregar, porque tem que congregar. E por que agora, seu hipócrita, com H, não é com I mais não, tá? Eles me corrigiram. Por que então que agora você está com medinho de ir para as igrejas? Por que que agora então está morrendo um monte de pastor dentro da igreja? Então responde isso daí para mim. Porque se é a casa de Deus, então quer dizer que a casa do teu Deus agora se tornou uma armadilha para você. Porque você vai para lá e fica com medo, porque você vai para lá e não abraça mais o irmão, tá entendendo? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros como Jesus amou, abraçando. E por que que agora você tem medo de abraçar as pessoas? Fala para mim então, seu jacaré de ribanceira, de rio. Cuidado com a onça pintada que te pega, hein? Por que que você agora tem medo de tocar na mão do teu próximo? Porque você não é o templo do Espírito, você é uma sinagoga de Satanás, seu virguloide. É isso que você é, entendeu? Por que que agora você está trancado dentro de casa? Se a única vez que Jesus mandou entrar para o teu aposento e fechar a tua porta foi na hora da oração, e não viver dentro de igreja como os hipócritas que gostam de sentar nos primeiros bancos das sinagogas e vivem pelas praças dando discurso com seus largos filactérios para serem vistos pelos homens. Pois eu vos digo, disse Jesus, que já recebeu o seu galardão, e ele veio do homem. Olha o teu galardão aí. É por isso que teu galardão vem do homem. Sabe por quê? Porque quando o coronavírus te pega, você corre para onde? Para o Ministério da Saúde Pública. Que é uma catástrofe, que é uma lástima. Cadê, rapaz? Os teus dízimos e oferta que você deu 50 anos, por que não tem uma bela de uma poupança para um plano, pelo menos de saúde, para limpar a iniquidade da sujeira física da pandemia que você contraiu? Porque Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, pelo menos é o que está escrito em Isaías 53, versículos a seguir. Quem deu crédito à nossa pregação? Você acredita? A quem foi manifestado o braço do Senhor? O braço de Deus, o trabalhar de Deus. O braço significa o trabalhar de Deus. Ninguém subiu senão o que desceu. O próprio Senhor que está de volta do lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Eu sempre falo isso. Mas ele teve que sair, porque senão, ai de mim, como que eu estaria aqui pregando essa verdade, esfregando na tua lata, para ver se você acorda? Mas mesmo assim fica difícil, né, irmão? Tá? Então prova aí, irmão, agora. Por que você está com medo se esfregando no álcool? Por que você está com medo agora com um bonezinho na cabeça? Você falou para mim que o boné era do diabo, irmão. Lembra disso? Você, pastor sem vergonha. Que o óculos escuro tinha um demônio atrás do óculos aqui, ó. Entendeu? Você é um sem futuro, rapaz. Você falou que a igreja que você construiu era a moradia do eterno. Agora a doença entrou lá e derrubou tudo. Porque Jesus te prova isso na palavra dele. Porque Jesus disse: vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra, que só falta uma pedra ser derrubada agora. A pedra da dureza e da cegueira do teu coração. Porque a do templo físico já caiu tudo. Mas você continua ainda. Entendeu? As 12 tribos de Israel foram extintas, porque aquelas tribos, porque aquela programação, aquela grade de programação, quando Cristo anuncia lá e através de Isaías, lá através de Jeremias, lá através dos profetas de verdade, não através de você hoje que é falso profeta, porque os profetas e a lei só duraram até João Batista, exceto, ou seja, ele é o último a explicar, a anunciar, a fazer a abertura do palco, o precursor de Jesus. E você? Entendeu?
Só ele sendo o último. Derrubou todas as tribos. Só tem uma tribo que reina agora. A tribulação. Essa que está na tua mente. O tribuloso que é você. Essa é a última tribo a ser derrubada. A tribulação. Tá? Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria, meu amigo. Você está procurando orar a Deus para Deus colocar amor na vida dos homens. Os homens não amam ninguém. Os homens não amam nem a si mesmos. Os homens não amam a Deus. Não tem mais mandamentos e ordenanças. Agora tem a santa doutrina. É por isso que você está todo enrolado. Tu não falou que lá era a casa de Deus? Tu não falou que eu era um desviado, que eu não ia para a igreja? Condenado. E por que tu prova? E por que tu tá com medo de ir para a igreja agora? Hã? Tu não falou que eu era um desviado quando anos atrás eu falei que ali não era a casa de Deus? Que casa de Deus é aqui, ó. Casa de Deus aqui, ó. Seu hipócrita. Seu verme. Você falou que eu era um desviado, que eu estava desviado. E agora, por que você está com medinho? Na mão. Por que você está com na mão? Agora, por que você está escondido agora? E agora, você está também desviado? Mentira, rapaz, você não está desviado. Você está com medo. Você está em pânico, tá? Porque o verdadeiro amor por Deus, em Deus, lança fora da vida do homem todo medo. Por que temeis, homem de pequena fé? Tá olhando para as ondas bravias do mar? Quem fez o mar? Quem controla o mar? Tá vendo por que você não confia em Deus? Você confia no barco de pedra, de madeira e de construção humana. Por isso, Pedro, que você correu e voltou e subiu dentro do barco. O barco é Jesus. Mentira. Jesus, ele é a criação, ele é o Criador, ele é a ressurreição, ele é a porta aberta da salvação, ele é a regeneração, ele é a vida eterna. Não vem para cá que Jesus é o barco, não. Aquele barco viking, lá dos tempos, dos dias dos apóstolos, que apodreceu tudo. Só se for o teu Jesus que apodrece. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê no barco que Pedro está dentro, salvar-se. Já foi isso? Não. E como que ele é o barco? Que você pregava isso. Tá vendo? Pedro se refugiou dentro da construção humana, porque Pedro ainda não era uma construção de Deus. Mas lá na frente, seu hipócrita, para você que não sabe, você vai ver Cristo dizendo para Pedro, tu és Pedro, agora sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. A pedra ali não significa o que você pensa que é. O que é pedra? Pedra significa rocha. Rocha é o fundamento que o Cristo fundou nas nossas vidas, que é o alicerce, a raiz de Davi e de Jessé. Entendeu? Pedra é rocha. Jesus Cristo, ele é a rocha. Ele diz, sobre esta rocha, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, não as minhas igrejas. Não existe as igrejas. A minha igreja, existe as igrejas, mas não de Cristo. Cristo só tem uma igreja, que foi fundada ali através da sua própria palavra que saiu da boca dele. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ué, e por que essa tal igreja que você vai agora caiu por terra, fechou, porque não consegue pagar o aluguel, porque a pandemia fechou, porque o... Ei, irmão, presta atenção que você é um belo de um vacilão, entendeu? Jesus está te dando a oportunidade de você se regenerar, de você ser a igreja, não ir à igreja, ser e não ir à igreja, entendeu? Eu quero te mostrar uma coisa que é muito importante, que você lê a Bíblia e não consegue entender, porque você é um homem natural e as coisas naturais não encaixam com as espirituais. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e nem pode entender. Não é porque não quer, não pode entender, porque estas coisas se discernem espiritualmente.
Versículo 15 ele diz: porém, aquele que é espiritual sabe discernir bem, não basta discernir, tem que discernir bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. E por que Paulo diz que sabe discernir bem todas as coisas o homem espiritual? E quem é o homem espiritual? Versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 2, ele disse: quem é que conheceu a Deus a ponto de ensinar Deus qualquer coisa? Ninguém. Ele disse: mas nós temos a mente de Cristo. Tá vendo? Ser espiritual, querido, não é ir à igreja. Ser espiritual não é ir a monte. Ser espiritual não é praticar campanha. Se você pratica sacrifício, você está irritando a Deus, anulando o sacrifício do Calvário, que para sempre ele fez, eterno, único, na cruz. E aí, você vai para onde? Para Babilônia, ficar com Nabucodonosor lá. Não Nabucodonosor salvo, o primeiro cruel, o ditatorial, com mão de ferro dura, não tem maleável nem democrático. Entendeu, amigo? Você entende, sim. Então vamos lá, Mateus capítulo 24 e versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram eles, os seus discípulos em particular, impediram-lhes, dizendo: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede, preste atenção para que ninguém vos engane. Porque virão muitos no meu nome dizendo eu sou o Cristo, e o pior não é isso, eles vão enganar a muitos. E certamente vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra, tá? Mas não se assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É o fim do mundo para você que está com medinho de coronavírus? Que fim coisa nenhuma, é só o começo. Agora você vai cantar a musiquinha de uma mulher que fez um DVDzinho para ganhar dinheiro, que agora é só vitória, a luta acabou. Quem falou para você que luta acabou? Ele está dizendo: certamente ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Vede, não vos assustei, vocês vão ver, mas não se assustem. Vocês quem? Sabe por que você está assustado com o mundo hoje? Porque você é um derrotado. Porque você é um colapso econômico. Porque você vive estribado nas coisas da terra. Porque você é um fanfarrão sem juízo e sem direção. Porque você acha que isso ainda é a guerra a qual Cristo manifestou aqui na palavra? Sim, também acho. Porque está aqui escrito, tá? Por quê? Ele vai dizer assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, e pestes. Pestes ou pragas modernas, do jeito que você quiser. Ele está dizendo: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-á uns aos outros, odiar-se-á uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E esse evangelho do reino, tá vendo? O evangelho, este evangelho, não o outro evangelho, será pregado, ele vai ser pregado, o evangelho do reino, por toda parte do mundo, porque tem que ter a testemunha a essas nações, que eu sou Deus, então virá o fim. Em primeiro lugar, você é um retardado. Eu quero te chamar agora a atenção, seu Zé Ruela, para você aprender. É assim que eu tenho que te tratar, para você parar de ser burro, asno, tá? Ele está dizendo aqui, olha,
Este evangelho do reino será pregado, tá, por todo o mundo, testemunho de todas as nações. Aí você corre e diz, mas o evangelho hoje já foi pregado para o mundo inteiro. Mentira sua. Deus vai levantar uma geração poderosa. Escuta o que eu estou te falando hoje. Eu não sou profeta não tem nada de profeta. Eu leio a palavra. Eu tenho discernimento das profecias. Profecia está na Bíblia, não está na minha mente. Na minha mente tem muitos pensamentos que não tem nada a ver com as coisas de Deus muitas das vezes. É o que está cheio também a tua cabeça. Só que tu não tem coragem de falar, mas eu tenho. Entendeu? Agora eu sei discernir as coisas de Deus. Eu vou te falar para você entender. Jesus está dizendo que esse evangelho do reino, quando ele for pregado, o evangelho do reino, quando ele for pregado para todas as nações, virão o fim, tá? Então Deus vai exterminar os falsos profetas, os falsos pregadores, os que trabalham por comida que perece, os que trocam e vendem a palavra de Deus por dinheiro. Você sabe que você faz isso, seu pilantra sem vergonha. Ele está dizendo que vai vir o fim quando este é meu evangelho. Jesus está dizendo o evangelho do reino. O que você tem pregado é o evangelho da circuncisão. Você tem pregado o evangelho de Moisés, de Abraão, o evangelho da lei, Então você tem pregado um outro evangelho. Você não tem pregado o evangelho do reino, porque o evangelho do reino, ele limpa, ele cura, ele transforma, ele salva, ele dita normas e regras, práticas poderosas, tá? Disciplinadas na vida do homem. O evangelho que tu prega é o que Valdemiro prega, é que Bispo Macedo prega, é que José Wellington Bezerra da Costa prega, é que Samuel Ferreira prega, é que Marcos Feliciano prega, é que Silas Malafronha prega, é que Valdomijo, Aginotruque. Tá vendo que você é um lixo? Seu lixologia gospel. Tá vendo? Agora canta a musiquinha aí. Canta, Thales. Musiquinha agora pra me ver. Canta aí. Você viu os demônios falando na boca dele, falando que é o Espírito Santo? Todo dia eu escolho Deus. Você não escolhe Deus, porque Deus não pode ser escolhido por ninguém. Ele disse, eu que escolhi a voz. Você é doido, rapaz, escolher Deus? Deus é mercadoria de prateleira do Egito para ser escolhida como deuses? Tu tá de brincadeira? É a casa de Abraão, dos pais de Abraão, de Tera, cheio de que não presta. É o lugar onde Mefibosete vivia? Tu tá de brincadeira. É na casa da mãe de Mica, a rainha dos ídolos. Cara, se liga, mano. Tá vendo o que Deus está falando? Tá? Você entendeu aí claramente? Quando este evangelho, olha só, eu vou ler de novo, Mateus capítulo 24 e versículo 14. E será pregado este evangelho do reino, não aquele que você prega. Você sabe o que é revelação? Então engole aí, goela abaixo. Tá vendo? Mateus capítulo 24, isso é um sermão profético. Você sabe o que é isso, rapaz? Profecia de ladainha que você fica aí dentro da igreja mentindo e enganando pros outros. Não, eis que eu te mando te dizer, vá pro inferno, seu iníquo, com tudo que é mentiroso, seu inimigo da graça de Deus, seu avarento, prostituto, sai de mim. Porque o meu Cristo me deu água limpa. E ele diz, quem beber destas águas sujas que tu tem para oferecer no mundo afora, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que Cristo dá, ele diz, nunca mais tornará a ter sede. É por isso que todo o medo que existia em mim foi lançado fora. Amém? Porque o verdadeiro amor chegou. Então veja bem, Mateus capítulo 24 e versículo 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, porque isso tem que ser, porque isso é uma testemunha, isso aqui tem que ser para testemunho das nações, então virão o fim. Queridos, eu queria dizer para você que já tem um grande valor diante de Deus, porque todos têm.
Mas você que tem um amor pela obra de Deus, começa a pregar o evangelho do reino. Você sabe que o evangelho do reino não é levítico. Você sabe que o evangelho do reino não é Deuteronômio. Você sabe que o evangelho do reino não é o livro de Josué. Você sabe que os relatos bíblicos como o Gênesis e o Êxodo não tem nada a ver com o evangelho do reino. Você sabe que o evangelho do reino não tem nada a ver com as profecias dos profetas antigos. Você sabe que o evangelho do reino não tem nada a ver com sacerdote. Você sabe que o evangelho do reino não tem nada a ver com usos e costumes, com religiosidade. Você sabe que não tem nada a ver com dinheiro. Você sabe que não tem nada a ver com o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Amém? Amém. Segura aí.